2022 chegou ao final. É hora então de fazer um balanço do que foi o ano passado em termos de lançamentos no mundo da música pesada. No ano de 2022 eu fiz uma série de vídeos em meu canal falando sobre a minha coleção de discos e também comentei alguns lançamentos do ano de 2022. Agora é hora de falar daqueles lançamentos que eu mais escutei, aqueles que eu considero os melhores, numa lista bastante pessoal. Antes de falar para vocês então e apresentar minha lista, gostaria que vocês fizessem inscrição no canal se ainda não seguem esse canal e sigam também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, os endereços estão todos aí embaixo e acompanhem os vídeos deste canal, sobretudo focado em filosofia pessimista e niilista e heavy metal, do tradicional ao mais extremo. Então, vamos lá. Eu vou dividir essa exposição dos melhores de 2022 do seguinte modo, 3 partes. Na primeira parte eu vou falar dos discos que eu mais escutei neste ano, não necessariamente discos lançados em 2022. Num segundo momento eu vou falar dos lançamentos que quase ficaram na lista dos 10 melhores, mas ficaram de fora por diversas razões. E num terceiro momento eu vou falar finalmente daqueles 10 discos que eu mais escutei no ano de 2022. Muito bem, vou começar então falando daqueles que eu mais escutei. Começando os clássicos, é claro que eu escuto sobretudo as bandas clássicas, como Motorhead e seu Iron Fist, que completou 40 anos este ano, assim como o Number of the Beast, do Iron Maiden, esse disco aqui, e o Screaming for Vengeance, do Judas Priest, né? Outro disco que completou 40 anos em 2022 foi este álbum aqui do Kiss, Creatures of the Night, né? Esse aqui eu tenho apenas em vinil, né? Acabou de ser lançada aí uma versão dupla comemorativa deste disco. E por fim, né, um disco que eu sempre escuto é o Venom Black Metal. Tenho aqui nos 2 formatos e inclusive mais de uma versão em cada um desses formatos, porque de fato o Venom e o Black Metal são os meus discos e banda favoritos, né? Eu só não fiz um vídeo falando dos 40 anos do Black Metal porque acabou não dando tempo, então fica aqui essa menção ao Venom e aos 40 anos do Black Metal, lançado em novembro de 1982. Bem, das bandas não clássicas que eu escutei neste ano, tem muito a ver com os lançamentos de 2021 que eu considerei os melhores e que eu escutei no final de 2021 e passei o ano de 2022 escutando. Como, por exemplo, o Worship, do Hypocrisy. Foi lançado no final de 2021 e eu fiquei escutando bastante esse disco, que eu acho muito bom. É uma das bandas de death metal favoritas e é uma banda que tem uma sonoridade mais atmosférica, épica, né? Típica do death metal europeu, né? Apesar da influência do death metal americano da Flórida, que está presente na obra do Peter Tägtgren, mas esse disco aqui eu escutei bastante esse ano, especialmente aquelas faixas mais cadenciadas, quase doom, como Chemical Horror, We Are the Walking Dead e Children of the Grey. Uma banda também de death metal, mas com um ritmo menos acelerado, próximo ao doom, é o Asphyx, né? Banda holandesa que lançou em 2021 Necroceros. E eu escutei bastante esse disco, mas o disco do Asphyx que eu mais escutei em 2022 foi o Income Death, que, salvo engano, é de 2016 ou 2017, que foi, né, um dos discos do Asphyx que eu mais escutei. Eu que escutei muito esse disco e esta banda, o Asphyx, neste ano de 2022. E vocês percebem que o que eu mais escutei no ano de 2022, além dos clássicos de sempre, foram bandas de death metal, né? Especialmente death doom metal, né?
como o Hooded Menace, banda finlandesa que lançou em 2021, com muito aplauso da crítica, o Detritonus Bell, né? Mas o disco do Hooded Menace que eu mais escutei em 2022 foi esse aqui, o anterior, Ossarium Silhouettes Unhallowed, né? Esse disco aqui, também lançado no Brasil pela Mutilation, que, né, é aquele do Hooded Menace que eu mais gostei. Eu não escutei ainda os anteriores, que dizem que é muito bom, e eu pretendo então, quando possível, escutar mais discos dessa banda. Assim como essa outra banda, também da Finlândia, Swallow the Sun, uma banda que lançou também um disco bom ano passado, mas eu escutei muito esse ano o primeiro disco do Swallow the Sun, The Morning Never Came. É um disco aí que me chamou bastante atenção e que realmente me pegou, e eu quero, né, conhecer mais a obra dessa banda, que é muito interessante. Por fim, né, uma outra banda de Death Doom que eu escutei bastante, e talvez o disco que eu mais tenha escutado em 2022, esse aqui, Temple of Void e Of Terror and the Supernatural, melhor dizendo, uma banda americana de Death Doom Metal, Temple of Void. Eu agradeço a recomendação do Douglas, né, que era lá da Paranoid, em relação a esse disco, que realmente é muito bom. E o Temple of Void lançou também um novo disco, né? Esse Of Terror and the Supernatural é o seu primeiro, mas em 2022 a banda lançou um disco chamado Summoning the Slayer, um dos melhores discos que eu escutei, né, sem tê-lo no formato físico aqui, e é aquele que vai abrir aqui a sessão das menções honrosas deste vídeo, né? Então, Temple of Void, Summoning the Slayer, né? Junto com outros 4 títulos que eu não adquiri no formato físico, ouvi apenas no formato streaming, achei muito bom, e quando possível pretendo adquirir nesse formato de CD. Uma banda também finlandesa chamada Shape of Despair, Return to the Void, né? Esse disco dessa banda saiu nacional, né? Então em breve vou adquirir. A banda portuguesa Seventh Storm, uma banda nova, foi formada pelo Mike Gaspar, o ex-baterista do Moonspell, lançou o álbum Maledictus, né? Um álbum muito interessante que eu também pretendo adquirir, e aí com isso ouvir com mais calma, né? E eventualmente no futuro, se eu refizer uma lista dos melhores de 2022, esses discos podem estar lá. Assim como o disco do Ozzy Osbourne, o Patient Number 9, né? Um disco que recebeu críticas controversas, mas que eu gostei bastante e pretendo também ouvir mais com melhor atenção quando adquirir o formato físico, já que esse disco não saiu no Brasil, né? Nós temos aí no mercado apenas a versão argentina, um pouco mais cara, né, do que se tivesse sido lançado a versão nacional. Por fim, em dezembro, o Candlemass, né, aquela célebre banda sueca de Doom Metal, né, talvez a principal banda de Doom Metal, o Candlemass lançou Sweet Evil Sun, né? Lançou em dezembro, ainda não chegou ao mercado nacional. Escutei algumas faixas apenas, mas o Candlemass é uma daquelas bandas que a gente nem precisa escutar para querer comprar o disco, porque sabe que é bom. E Sweet Evil Sun, embora talvez não seja, pelo que eu ouvi até agora, tão bom quanto o anterior, The Door to Doom, é um lançamento aí que chama atenção no ano de 2022. Bem, por fim, vou falar de mais 5 lançamentos que ainda ficam na esfera das menções honrosas, que eu vou apenas mencionar aqui. O Tony Martin, né, o célebre vocalista do Black Sabbath, lançou Thorns, um disco solo do Tony Martin, que eu gostei bastante. Thorns. Uma banda clássica da New Wave of British Heavy Metal lançou
Earth Infernal, o Satan, neste ano de 2022. Eu fiz, a última resenha do ano foi sobre esse disco, Earth Infernal do Satan. Eu achei muito bom esse disco desta banda lendária. Um disco que eu comentei e gostei bastante, Sakis Tolis, Among the Fires of Hell, um disco solo do líder do Rotting Christ, melhor lançamento que eu vi até agora em termos de Gothic Metal, que é um gênero que eu gosto bastante, né? Ele que fugiu aí, digamos assim, da linha mais presente no Rotting Christ atualmente. O melhor disco de Death Metal melódico do ano não foi o Arch Enemy, e sim o The Halo Effect, uma banda nova formada por ex-integrantes do In Flames. Um disco muito interessante chamado Days of the Lost. O nome da banda, The Halo Effect, né? O nome da banda não é muito boa, o nome não é muito bom, mas eu espero que essa banda aí continue, né, nessa pegada, porque esse disco é realmente muito bom. Por fim, a última menção honrosa, antes de falar dos meus 10 melhores de 2022, Tankard, Pavlov Dogs, que eu comentei aqui, fiz uma resenha no meu canal, um excelente disco de thrash metal, né, dos cervejeiros de Frankfurt, um disco muito interessante, divertido, ótimas letras, inteligente, vale muito a pena. Bem, dito isso, então vamos ao que de fato interessa, que é a lista dos 10 melhores de 2022. Antes vou fazer aqui um brinde. E vamos lá. 10º lugar. Bem, a minha banda favorita não poderia ficar de fora. E lançou, neste ano de 2022, o ótimo There's Only Black. Ainda que nessa versão Inc., né, o Venom Inc., com Mantas e Tony Dolan, e não com Cronos, trata-se de um excelente disco de heavy metal tradicional, ou se vocês quiserem black and roll, né? Não se pode dizer que o Venom atualmente seja uma banda de black metal, embora seja de fato a banda que criou o gênero. There's Only Black é um disco excelente. Eu gosto muito dessa banda, então sou até suspeito. Não é um lançamento que chamou tanto a atenção. Poucas pessoas colocaram o Venom Inc., There's Only Black como seu destaque de 2022. Salvo engano, apenas o Alan Luvart, lá da Lucifer Rising, né, colocou na sua lista de melhores lançamentos internacionais de 2022. Bem, então o Venom em 10º lugar. Em 9º, né, Behemoth, Opus Contra Natura. Opus Contra Natura do Behemoth, né, aquela banda polonesa de death black metal. Um lançamento que também dividiu opiniões. Muita gente não gostou e não tem gostado dos últimos lançamentos do Behemoth, mas eu gostei bastante. Achei um excelente disco. Um black and death metal bastante épico, quase sinfônico, com letras e temáticas interessantes, com uma arte muito bonita. Behemoth, né, com destaque especialmente para as baterias do Ferno, né, que é justamente aquele que, né, faz aí esse disco, né, soar ainda mais pesado, violento, brutal. Em 8º lugar, aquele que eu considerei o melhor lançamento em termos de black metal do ano, The Devils, do Belphegor. Embora o Belphegor seja também uma banda de death black metal, ou black and death metal. A banda austríaca, que atualmente é apenas um duo, lançou The Devils, um disco com uma produção bastante grandiosa. É verdade que é um disco que não é tão direto, tão cru quanto costuma ser o black metal, mas é um disco que, especialmente tendo a faixa Virtus Asinaria, uma das melhores que eu escutei esse ano, não poderia ficar de fora desta lista. Então, em 8º lugar, Belphegor, The Devils. Em
Sétimo lugar, um disco de uma banda, né, que eu comentei junto com o Belfegor, que é o Septic Flesh Modern Primitive. Aqui nós temos death metal sinfônico, né? E um gênero que é difícil, mas que o Septic Flesh, essa banda grega, executa de forma primorosa. E esse disco é muito bom, eu gostei bastante do Modern Primitive. De fato, né, esses três discos, o Behemoth, o Belfegor e o Septic Flesh, têm uma sonoridade parecida, né, death metal com uma sonoridade épica, sinfônica, e é um gênero, né, que eu talvez o que eu mais tenha escutado em 2022, junto com o Death Doom Metal das bandas que eu mencionei no início. Mas em sexto lugar vai aqui uma banda de death metal puro e brutal, que é o Crisium, com Mortem Solis. Aqui um lançamento nacional na lista dos melhores do ano. Crisium, Mortem Solis, é um disco que eu comentei também aqui no canal, um lançamento, né, que me convenceu plenamente da grandeza, né, desta banda dos gaúchos, né, os irmãos Kolesny e o Alex Camargo. Então nós temos Crisium, Mortem Solis em sexto lugar. Muito bem, vamos agora se encaminhar para os 5 primeiros dessa lista dos melhores de 2022. Em quinto lugar, fugindo, né, desse metal extremo que predominou aí na primeira parte da lista, Scorpions, Rock Believer. Hard rock, ou rock para rock de tiozão, né? Rock das antigas, rock pauleira. O Scorpions, que lançou esse que é o melhor disco da banda no século 21, sem dúvida. Melhor talvez dos últimos 30 anos, né? Desde o Face the Hit, a banda não lançava um disco tão bom, tão pesado, tão agradável. Com o destaque, é claro, para a bateria do Mikkey Dee, né? Ex-Motorhead, ex-King Diamond, que dá um gás novo, né? Coloca gás no tanque do escorpião alemão. E nós temos aí Rock Believer, né? Um disco excelente, o melhor disco de hard rock ou de rock and roll, se quiserem, do ano de 2022. Um disco que foi lançado no início do ano e, curiosamente, não figurou aí em boa parte das listas dos melhores dos anos, aí nos melhores canais, mas é um disco que eu não poderia deixar de mencionar. Em quarto lugar, bem, aqui vocês percebem, né, que nesta lista não há lugar para tantas surpresas, bandas tradicionais. E em quarto lugar, uma banda tradicional, o Megadeth, que lançou The Sick, The Dying and The Dead depois de muita expectativa, e um grande disco, mais um ponto aí da parceria do Dave Mustaine com o Kiko Loureiro, com os baixos, neste caso, né, as linhas de baixo gravadas pelo Steve DiGiorgio e Dick Verboren na bateria. The Sick, The Dying and The Dead é um grande disco do Megadeth, um destaque na sua discografia, e fica então em quarto lugar. É um disco complexo, não é um disco simples, talvez o disco mais complexo do Megadeth, mas é um disco que eu gostei bastante, que eu ainda escuto com bastante atenção e com muito deleite. Os 3 melhores, abrindo a lista dos 3 melhores, Blind Guardian. Esse aqui, bastante presente na lista dos melhores do ano de 2022. The God Machine, disco em que o Blind Guardian voltou à fórmula tradicional de um power metal bastante rápido, com bastante melodia, bastante cantoria, mas também com bastante velocidade, bastante solos de guitarra. Um disco muito bom, né? Quase uma unanimidade aí na lista da maioria das listas, presente na maioria das listas dos melhores do ano. Fica em terceiro lugar na minha lista. Em segundo, uma banda nova que vocês já devem ter percebido está nesta lista, é o The Troops of Doom, Antichrist Reborn. Não poderia deixar de ficar fora da lista, e fica com grande destaque em segundo lugar, porque é uma
nova banda nacional, é o primeiro LP da banda, né? Ela tinha lançado 2 EPs nos anos anteriores, chega ao seu primeiro LP, com uma sonoridade, é claro, bastante retrô, bastante oitentista, né? Fazendo uma menção e uma homenagem ao Celtic Frost, ao Hellhammer, ao primeiro Sepultura, como não poderia deixar de ser, a banda do Jairo Guedes, mas de uma forma autêntica, né? Não se trata de saudosismo, de uma fórmula batida que tem sido repetida muito nos últimos anos de soar antigo. Não, The Troops of Doom faz isso com naturalidade e de forma muito bem sucedida em Antichrist Reborn. Mas o melhor disco de 2022 é, para quem me conhece, nenhuma surpresa, Necropolítica, Ratos de Porão. Ratos de Porão com Necropolítica, um álbum essencial, lançado em 2022. Um álbum que não apenas veio no momento certo, mas feito de uma maneira, né, irretocável, com letras certeiras. É um disco simples em termos sonoros, sem grande inovação, né, básico, basicão, mas o rock muitas vezes tem que ser básico e dizer o básico, o óbvio e o evidente. E com isso, Necropolítica do Ratos de Porão é o melhor disco do ano, em minha modesta opinião. Então foi essa, meus caros e minhas caras, a lista dos melhores do ano de 2022. Digam, por favor, o que vocês acharam dessa lista. Podem criticar à vontade. Digam o que ficou faltando, o que não devia estar presente, qual a lista dos melhores do ano para você. Enquanto isso, continuem acompanhando esse canal e keep the flaming alight. Feliz 2023, tudo de bom e até a próxima.